Muito bem, começamos a nossa sala de oração e nós vamos ler aqui Ezequiel 37. Na verdade, como o texto é maior, eu vou só dar uma comentada e leio um versículo. Eu vou ler hoje na versão King James, porque ela mostra bem algo que eu queria compartilhar com vocês. Esse texto fala sobre aquele momento em que Deus leva Ezequiel, profeta, né, no poder do Espírito Santo, Deus o leva a um vale, né? E a gente lembra que esse vale estava cheio de ossos secos. E Deus faz com que Ezequiel caminhe de um lado para outro para ele poder observar aquele quadro. E ele fala que o número daqueles ossos era imenso. E eles estavam secos. Tem algumas versões que falam sequíssimos, ou ressequidos, e até mesmo mirrados. E aí a Bíblia fala, né, que Deus se dirige a Ezequiel, né, falando, filho do homem, você acredita, você crê que esses ossos secos vão poder ter vida de novo, vão poder viver novamente? E Ezequiel responde, o Senhor sabe, só o Senhor sabe. E aí o Senhor diz no versículo 4, né, profetiza sobre esses ossos e ordena, ossos secos, ouvi ou ouçam a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos. Farei entrar em vocês o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vocês. Porei a respiração dentro de cada um, de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então sabereis que eu sou o Senhor. E aí, Ezequiel, diante dessa palavra, ele profetiza, ele libera uma palavra de acordo com aquilo que foi ordenado. E quando ele fala, ele liberava, nessa versão fala, quando ele pregava, ele ouviu um barulho, e um som forte, né? E aí começaram a se juntar osso com osso. E ele ficou ali observando aquilo, né, que eles foi dado a eles tendões, carne, só que eles estavam como um exército imóvel, né, porque não tinha o Espírito, e Deus diz para ele, profetiza agora ao Espírito, profetiza, chama o Ruá é o fôlego de vida, é a representação do Espírito Santo, é o sopro. Então, convoca, essa versão fala, convoca o Ruá, o sopro de vida, e diz, ó Espírito, vem dos quatro ventos, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E Ezequiel faz como Deus havia ordenado a ele, e entrou vida naqueles corpos. E ele fala que havia tanta gente ali reunida que dava para formar um exército. Então, foi uma visão muito poderosa, muito intensa, bem diferente de outras que os profetas tiveram. O próprio Ezequiel, quando ele está no, no começo, né, do livro dele, ele fala que teve uma visão com o trono de Deus, 4 seres viventes, e os arcos, as rodas cheias de olhos, e mostrou a glória do Senhor. Daniel viu a glória do Senhor, Isaías falou, né? Eu vi o Senhor, as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, essa visão do Vale de Ossos Secos é bem diferente de tudo aquilo que esses profetas, às vezes, liberavam, determinavam, e é uma visão, jamais, assim, no começo, é uma visão própria do terror. Você vê um vale cheio de ossos, com crânios, com ossos dos pés, das pernas. Então, imagina essa cena, né?
Ele tem esse choque ali, porque não está mostrando uma glória, não está mostrando poder, não está mostrando a vitória de Israel, a vitória futura de Israel. Não, pelo contrário, ele está mostrando sequidão, e não é uma sequidão da terra, né? Como às vezes acontecia, de a terra estar seca, ficar sem chuva por 3 anos e tal. Ali era a visão de corpos, corpos representados pelos ossos, né? Só havia ossos ali. E eu ministrei sobre isso uma vez, eu fiquei perguntando, pensando por que dessa visão e por que tinha chegado àquele ponto, aquele momento, porque estava uma visão tão terrível, né? Porque a gente às vezes não consegue observar ou imaginar esse acontecimento, mas às vezes a gente encontra algumas fotos na internet, eu não vou mostrar aqui por causa da internet está meio oscilante, mas às vezes a gente encontra algumas imagens criadas por IA e a gente vê aquele quadro tão terrível, né? E lendo algumas versões, eu cheguei a essa versão da King James, e que mostra, que revela por quê. Gente, alguém pode enviar o link? Peraí, deixa eu ver se eu consigo, depende de gente pediu. Eu envio pro grupo? Pediu o link novamente, por favor. E aí, dentro da versão King James, mostra exatamente como chegaram nesse ponto. Como essa visão, que na verdade era uma representação do estado em que Israel estava, né? O povo estava no exílio, e essa era uma representação de como aquelas pessoas estavam, sequíssimas, sem vida, sem fôlego, sem movimento, sem um posicionamento, sem tomarem uma atitude, sem tomarem, sem poderem caminhar diante de uma visão, diante de um chamado, de alguma coisa assim. E aí, nessa versão da King James, vai ficar mais claro para a gente o porquê dessa realidade. Ela pediu aqui, eu aceitei. E aí, fala assim no versículo 11. Observem, aqui em outras versões, talvez você não tenha essa clareza, mas na versão aqui King James, dá para perceber claramente. Então, no versículo 11, fala assim, Ezequiel 37, 11. Então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega a eles. Assim diz Yahvé, o Eterno, soberano, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Então, vejam bem, aquele quadro que Ezequiel viu, aquele quadro que estava diante de Ezequiel, de um vale de ossos sequíssimos, foi estabelecido, foi criado, foi gerado pelas palavras que eles liberavam todos os dias. Então, isso ficou muito marcante para mim ao ler essa versão, que não era um quadro que Deus havia produzido e mostrado para
Ezequiel dizendo assim, olha aqui, deixa eu te mostrar uma outra realidade. Não, o que é revelado para nós nesse versículo 11 é que, pelas palavras deles, eles criaram a realidade de Ezequiel 37. Pelo que eles declaravam continuamente, aquela palavra foi estabelecida, aquela visão, aquele quadro foi estabelecido. Se conhecerem alguém lá do grupo e puderem enviar uma mensagem, gente, convidando, é bom, tá? Se você tiver alguém aí na sua lembrança. Muito bem. Então, veja que o poder que nós já sabemos, o poder das palavras, mas eu quis trazer essa ilustração, porque a gente já falou sobre esse tema aqui, mas eu queria trazer novamente essa clareza do poder das palavras para criar realidades. E algumas coisas pelas quais nós estamos passando hoje, vivendo hoje, foram criadas, estabelecidas pelas nossas palavras, ou pelas palavras das pessoas que nos envolviam próximas a nós. E muitas vezes nós não tomamos uma posição, nós não tínhamos nem o conhecimento para repreender aquelas palavras, e às vezes algumas nós nem conhecemos. Por isso o Espírito Santo traz revelação e entendimento. Nós entramos numa dimensão espiritual e sabemos, porque é um discernimento, é uma ativação espiritual. Nós sabemos que palavras foram ditas, nós conseguimos perceber as pessoas que disseram essas palavras, e assim nós podemos repreendê-las. Mas hoje, mais do que isso, eu gostaria de trazer de novo à memória como as nossas palavras têm criado realidades. E nós nos esquecemos e entramos num ciclo de liberar palavras, de reclamação contínua, de murmuração, de descontentamento, ou palavras simples como estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de cansaço, e vão liberando espaços para a morte, ou palavras simples como essa semana não vou dar conta não, nem já estou há semanas fazendo isso, essa semana não vou dar conta disso. Então, nós já estamos estabelecendo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, todo mês de junho, julho é assim mesmo. Começa, vai entrando o inverno, vai mudando a temperatura, eu fico assim, ataca rinite, ataca sinusite, ataca bronquite, e estabelecem esse marco, esse decreto com as suas próprias palavras. Já acostumei, toda noite é assim, já acostumei. Vai chegando 2 horas, 3 horas, eu perco o sono. Eu sei que acontece esse processo, deu uma travada, né? Não sei se vocês estão ouvindo a minha voz. Se estiverem, dão um joinha aí, porque travou meu pé. Muito bem, travado, eu não sei. Ok, estava ouvindo, né? Muito bem. Tinha travado para mim, então por isso que eu não continuei. Mas, muitas vezes nós decretamos, as palavras são decretos. Eu recebi uma libertação recente, porque eu me lembrava de uma palavra que havia sido dita dentro da família. Não era uma palavra de xingo, mas era uma palavra que estabeleceu decretos. Mas eu não tinha visto aquela palavra, ela sempre me lembrava, sempre vinha à minha mente essa palavra, mas eu não tomava como algo assim, né? Eu já tinha orado até sobre ela, mas aí, em uma manhã, o Espírito Santo trouxe esse entendimento.
Essa palavra funcionou como um decreto. E muitas palavras funcionaram como decreto na sua vida, na minha vida. Palavras negativas, como não vai dar certo, não vai ter sucesso, ninguém da família estudou, ninguém da família tirou a carteira de habilitação, ninguém da família aconteceu isso e aquilo, e aquilo funciona, né, como um decreto. Mas, às vezes, são palavras que parecem positivas. Não, você não vai passar por um casamento, não, que é isso, você não vai sofrer, não, vai casar, não. Coisas desse tipo, assim, que era como se fosse um conselho, mas estabelecem um decreto. E nós vemos na história de Esther que ali foram colocados decretos, né? Um decreto foi estabelecido por Amã, um decreto que os judeus seriam mortos, né? E essas declarações de Amã, aliás, declarações não, ele estabeleceu decreto que os judeus seriam mortos e faz tal dia que naquele dia todo mundo que tivesse próximo a um judeu deveria matá-lo. Foi esse o decreto estabelecido. É o decreto através das palavras selado com anel. Então, esse texto de Ezequiel vai nos mostrar, Ezequiel 37, o poder das palavras que nós já sabemos. Em um livro, há poder nas palavras, nós declaramos muitas vezes há poder na palavra, quando a gente declara em uma oração, né? A gente ora, a gente declara, mas a gente se esquece dessa formação de realidades a partir das palavras que nós liberamos e que às vezes nós precisamos pedir ao Espírito Santo que traga novamente, que nos lembre essas palavras, porque são palavras que vão criando. Na nossa igreja, a gente costuma dizer isso, que palavras não mostram, não declaram as realidades, palavras criam as realidades. Muitas vezes, quando eu pensava nesse tema, e até acordei de madrugada, então eu pensava nesse tema, eu via pessoas doentes, enfermas, por causa de palavras. Palavras que foram liberadas, palavras que foram declaradas, palavras inocentes, entre aspas, como eu disse aqui. Todo verão é assim, todo inverno eu fico resfriada, todo inverno a rinite ataca. Eu vou limpar o meu armário, mas já sei que a rinite vai atacar. Então, são decretos, são estabelecimentos, são governos, porque nós temos na nossa identidade essa cláusula, vamos dizer, né, dada por Deus no seu mandato, dominai, sujeitai. Isso faz parte da nossa identidade como filhos de Deus, como filhas de Deus. E quando nós exercemos esse domínio, quando nós exercemos essa autoridade e declaramos as palavras, nós estamos usando esse recurso poderoso da nossa identidade, mas para estabelecer uma, um decreto negativo, opressor, demoníaco e endemonizante. Eu estou cansada por isso eu estou tão cansada, eu já estou tão cansada disso, já estou tão cansada, tão cansada. E essas declarações vão trazendo um cansaço, que às vezes você não se lembra e percebe como o corpo está batido, como está cansado. E tantas outras palavras contra, às vezes, o seu corpo. Eu já disse para vocês de uma amiga que chegava no espelho e falava para ela mesma, você é um nada mesmo, você perdão a expressão, ela falava, você é uma bosta, tipo, ela falava assim, ela dizia, até ela entender que aquilo estavam declarações de morte, fruto da rejeição que ela sofreu na infância. Às vezes, pessoas perturbadas, mentalmente perturbadas, né, que às vezes não tem muita coordenação para as coisas, mas liberam palavras
é interessante como às vezes não conseguem fazer algumas coisas, ir ao banheiro sozinhas, por exemplo, mas conseguem às vezes liberar palavras. Tira a mão de mim, não encosta em mim, só não sei o quê. Ah, é porque tem Alzheimer, ah, porque tem demência. Repreenda palavras, repreenda. Você ouviu, entrou no seu ouvido, repreenda. Ou você mesma disse, remova, peça perdão ao Senhor, retire essa condenação, esse peso opressor das palavras. E essas palavras sendo liberadas, às vezes, continuamente, elas criam essa realidade que Ezequiel declarou. Uma insatisfação é revelada através das palavras. Você sabe que o tempo individual e o tempo, muitas vezes, que eu gasto nesses atendimentos é para ouvir as palavras, porque as palavras vão revelar estados, acontecimentos, né? Posicionamentos, e elas vão ali construindo algo, mostrando crenças, mostrando idealizações. Então, vejam, nós já sabemos disso, né? Nós já conhecemos isso, mas eu acredito que e foi importante trazermos essa realidade hoje, porque se o Senhor está trazendo novamente, é porque a gente precisa se lembrar de que as nossas palavras são como tijolos que vão estabelecendo posicionamentos. E eu chamo a atenção para as nossas orações. Falava com as meninas que reunimos na quarta-feira sobre as nossas orações não precisam ser descrições, porque Deus já sabe. Quantas vezes nós descrevemos diante de Deus? Senhor, tu sabes, estou abatida, estou cansada, estou nervosa, estou irritada, estou sem paciência, estou irada. Senhor, esse lugar não tem temor ao Senhor, essas pessoas não têm temor ao Senhor, essas pessoas estão zombando do Senhor. Puxa vida, isso é descrição. É descrição daquilo que está acontecendo. Deus sabe dessa descrição. A sua oração não deve ser uma oração apenas que descreve. E se acontecer, Pai, há pessoas que estão me ofendendo, porém, eu declaro que essas palavras são transformadas em vida, em um novo plano. Então, se eu chego a Oh, descrever, glória. descreva colocando a palavra de Deus. Determinando, a última palavra é nossa. Mesmo quando nós oramos confessando, e isso eu aprendi na igreja que eu frequento, isso foi uma revolução na minha mente, porque antes eu pedia perdão ao Senhor pelos acontecimentos, por algumas coisas, porém eu não sabia reverter esse quadro. Aprendi com a minha liderança, porque se eu confesso, eu acabei de ofender alguém, eu fui grossa com alguém, eu falei palavras que eu não queria, eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a outra pessoa, mas eu preciso criar uma nova realidade. Então eu digo, Pai, eu pequei com os meus lábios, eu pronunciei palavras duras, eu fui grossa, o que seja ali com a pessoa, eu peço perdão ao Senhor e peço que o Senhor toque os meus lábios, como o Senhor tocou os lábios de Isaías, tirando a iniquidade. Senhor, tira, porque a tua palavra diz, e eu declaro que será assim, como disse o Salmo 19, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. É essa a realidade que eu quero para a minha vida, que as palavras da minha boca sejam agradáveis em todo o tempo. Então, saber pedir perdão, saber esclarecer, mas saber criar uma nova realidade. Talvez aqui
isso, de estabelecer uma nova realidade. E eu já quero, em nome de Jesus, estabelecer uma nova realidade sobre a vida da Sofia, que os pulmões dela são fortalecidos, a garganta é renovada, toda a inflamação é retirada, os seus brônquios se tornam novos, se tornam revigorados, a saúde dela é refeita, não há traumas, não há dor sobre essa internação, em nome de Jesus. Assim, estabeleça novas realidades diante daquilo que você orar, diante daquilo que você declarar, seja sobre a sua casa, seja sobre outra casa, sobre, né, qualquer oração que você for fazer. Tome essa lembrança do seu posicionamento, da sua autoridade. Então, agora talvez seja o momento não mais de clamar por essa família, por essa casa, por essa situação, porque você já orou, já colocou, às vezes você até declarou, já coloquei nas mãos de Deus, mas aí fica voltando, voltando, voltando. Agora você vai criar uma nova realidade, aquela realidade que você começa a perceber nas regiões celestiais, e declarar a palavra que diz assim na terra como no céu. Então, será assim na terra como já foi estabelecido no céu. Esse recurso financeiro está liberado para entrar na minha conta. Essa ação que estava em juízo, agora me beneficia de todas as formas, de todas as formas. Aquilo que foi declarado que poderia ser possível, eu não digo apenas que é possível, eu estabeleço que se cumpra e de uma forma dobrada. Eu declaro a bênção do dobro, que é declarado em Isaías 61, a honra dobrada, a honra multiplicada, em nome de Jesus. Estabeleça novas realidades com a sua boca, com as suas palavras. Não é à toa que temos esse provérbios, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, eu estou lendo isso agora como o seguinte: quem fala demais começa a declarar linguagens de animais, linguagem de animal. Então, vamos reter mais as nossas palavras, vamos falar menos e com mais sabedoria. Eu preciso dessa realidade, falar menos, ser mais pontual nas palavras, mas com as minhas palavras estabelecer algo novo. Não seja, como dizem aí, uma leve trás, leve trás. É aquela pessoa que ouviu algo e já levou. Ontem eu fiz isso, muito sem querer, que a pessoa, eu vou na igreja da fulana, eu falei, a fulana não está mais lá, por questões de saúde, ela não está mais lá. Foi um comentário simples assim, questões de saúde, ela não está mais lá. Mas talvez aquela pessoa não tenha dito sobre isso, talvez não era para que ela saber que ela tinha um problema de saúde, então eu tinha que ter vigiado e nem falar sobre isso. Eu fiquei sabendo que ela não está lá mesmo, não. Pronto, eu não preciso dar outras informações que aquela pessoa me pediu, às vezes. E isso pode acontecer de chegar no ouvido da outra pessoa de uma outra forma. Fiquei sabendo que você está doente. Como assim está doente? A Andrea falou que você estava doente. Aí já entra uma outra estrutura, entende? E eu falei que ela estava cuidando da saúde. Não falei que ela estava doente. Poderia ser simplesmente refazer uma alimentação ou alguma coisa nesse sentido. Entende? Então, vamos pedir ao Senhor que ponha, como diz a palavra também, em Salmo, agora mais ok, põe, Senhor, o salmista fala, põe, Senhor, guarda os meus lábios, põe guarda nos meus lábios, para todos os lugares que nós formos, põe guarda, Senhor. Eu estou clamando ao Senhor por isso, por essa maturidade na minha vida, eu estou clamando ao Senhor por isso, por tocar os meus lábios nesse sentido. Estou identificando, entendendo um pouco mais sobre esse posicionamento. Então, e dentro de casa o, o lugar, né? É o lugar. E
E quando nós estamos na família, parece que ali decretos têm mais força, né? Nós sabemos disso. Tem mais força quando liberado por pais, por mães, né? Por pessoas assim que têm essa estrutura, né? Estabelecer aqui a vontade do Senhor. Falar menos, dizer menos. Quanta sequidão, meu Deus, entrou nas nossas vidas e nas nossas casas por causa dessas declarações. Eles olhavam para a realidade deles e não olhavam para as verdades de Deus. Eles estavam, o povo de Israel, em Ezequiel 37, eles estavam exilados. Eles olhavam para aquela realidade. Nós não vamos mais sair daqui, nós estamos secos, nós não podemos produzir, nós não temos mais terras, nós não temos mais a nossa nação. Era isso que eles declaravam. E se esqueceram do Deus que tirou Israel do cativeiro, 430 anos como escravos, e o Senhor tirou com mão forte, com o braço estendido, não poderia tirar eles do exílio? Claro que sim. Que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória os grandes feitos do Senhor, guardar as nossas palavras, colocar sal, ser temperadas por sal. O sal não é somente para salgar a comida, não é somente para temperar, nós aprendemos no nosso, nós chamamos de trilha apostólica lá na igreja, todos os domingos pela manhã, nós aprendemos que o sal está ligado diretamente à hidratação. Um corpo não consegue ficar hidratado se ele não tem sal. Por isso que nós somos sal, porque as pessoas precisam que essa água da palavra entre, hidrate, entre dentro do corpo, faça, no caso o corpo espiritual, né, faça mudança e faça restauração. Então, que nós possamos estar atentas a todas as liberações das nossas palavras, das palavras dos outros, de como nós nos dirigimos aos nossos filhos, que o Senhor coloque compaixão e misericórdia em nossos corações. Nós tivemos pessoas que tiveram misericórdia para conosco, pessoas que não desistiram de nós, pessoas que nos acompanharam, e às vezes a gente começa a interceder por uma pessoa e já perde a paciência, e já diz, não quer nada com Deus, não. Nós estamos declarando isso. Eu tenho pedido e buscado ao Senhor para abençoar. Eu orava pelos meus filhos muito por salvação, né? Continuo orando por restauração, não é? Por uma restauração, salvação no sentido completo, né? Não só de aceitar Jesus, porque eles aceitaram Jesus, mas uma salvação completa. Porém, hoje em dia eu estou orando para abençoar a área financeira deles, para abençoar o trabalho, para abençoar os estudos. Antes, a mente religiosa me dizia que eles não podiam ter bênção sem Jesus, que eles não podiam, que isso não era o essencial, orar por um bom emprego, por uma boa renda. O essencial era a salvação, e com a salvação viria tudo. E a salvação inclui tudo, por isso que eu estou estabelecendo esse tudo. Bênçãos no estudo, bênção no trabalho, bênção na renda, bons carros, boas casas, boas roupas, e estou declarando, estabelecendo sobre eles, porque isso está conectado dentro do processo de salvação também. E à medida que eles começam a ver como eles estão sendo abençoados, esses dias eu pude viver essa experiência com o meu filho, que precisava mover alguma coisa para o estudo, e eu estive com ele, ajudando, eu estive procurando documentos, eu estive, e ele mandando mensagem, eu via que ele estava sendo tranquilizado pela minha ação ali, ajudando ele, apoiando ele, mesmo que eu não tenha conseguido achar o que ele precisava, mas ele tinha uma voz, e na verdade eu consegui entrar em contato com alguém que pôde ajudá-lo nesse sentido. Se vocês percebem, eu não gastei aquele tempo todo naquela tarde e tal, pregando para ele, ou falando com ele, ora meu filho, porque isso ia entrar em choque com a mente dele naquele momento. Eu simplesmente servi, ajudei, procurei como poderia ajudar, liguei para um, liguei para outro.
Eu vejo que nós temos que sair dessa posição de religiosidade e nos tornarmos mais compassivas, mais ajudadoras, mais apoiadoras, não escravas, né, dos nossos filhos ou dos nossos maridos, não é isso. É com sabedoria no Senhor, aproveitando os momentos, aproveitando as ocasiões, declarando a bênção, declarando o favor. Nós não queremos filhos na sarjeta para que eles encontrem o Senhor. Às vezes acontecem, eu sei que acontece, né? As pessoas até declaram, se não vem pelo amor, vem pela dor, mas eu estou dizendo para meus filhos que vem pelo amor, vem pela bondade do Pai, vem pela graça do Senhor, não é preciso cair mais, não é preciso retroceder mais, eu não quero lançar sobre eles ou sobre quem quer que seja um peso de culpa, um peso de condenação, um peso opressor, isso é voz do inferno, essa é a linguagem do inferno, eu não quero mais liberar em nome de Jesus nenhuma linguagem do inferno, em nome de Jesus, eu quero declarar palavras de bênçãos sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre a cidade, sobre a nação brasileira. Quantas vezes nós só descrevemos o estado que está o Brasil? Ah, é caos. Ah, é corrupção. Ah, é morte. Ah, é pedofilia. Ah, eu não sei. Nós estamos descrevendo. Sobre isso, nós colocamos a palavra de Deus, homens regenerados, homens restaurados, homens que entram em arrependimento nessa nação, um governo justo, segundo a vontade do Senhor, um legislativo, executivo, judiciário, se prostrando aos pés do Altíssimo, criando novas realidades, estabelecendo novas realidades com a nossa boca, quanto nós abrimos de porta para as ruínas ao nosso redor, não é mesmo? Às vezes nós não nos lembramos, mas o Senhor é Deus para nos trazer a memória, para que a gente possa gerar essa atmosfera. E aí nós vemos que em Ezequiel, o que Deus deu para ele como antídoto foi: profetiza, filho do homem, declara ossos secos voltem a viver, vento do Espírito, vem dos quatro ventos e sopra. Então, pela palavra, a palavra foi o antídoto contra aquelas palavras. A palavra que Ezequiel, muito, muito, muito poderoso isso, né? Que Deus não falou, vai lá e prega para os israelitas a minha palavra. Antes Deus falou, abre a sua boca e declara sobre essa realidade. Declara, fala, abre, e depois as coisas serão estabelecidas. Depois você vai pregar, depois você vai falar, mas cria primeiro novas realidades. E aí começou a erguer um povo, um exército poderoso, diante daquelas palavras. Em nome de Jesus, na voz do acusador, contra a voz do acusador, nós dizemos a voz daquele que salva e cura, a voz que foi liberada de perda, de danos para você, como filha do Senhor, ofertante, dizimista, você pode pedir ao Senhor para repreender o devorador da sua história, da sua vida, como filha amada, ok? Deixo essa mensagem que vem para mim, vem para o meu coração, para que cada vez mais eu vigie nas palavras, as pessoas que estão mais próximas a mim, eu deixo às vezes uma vez, eu deixo uma segunda vez, numa terceira vez, normalmente eu intervenho, quando não é na primeira, mas eu deixo para ver se é um momento ou se é um padrão, uma condição do coração. E aí, tipo, uma terceira vez eu já falo, olha, fulano, suas palavras não estão boas, não. Você está gerando o caos. Você está gerando o caos. Então, vamos estabelecer aquilo que foi estabelecido lá no Éden. Disse Deus, haja e houve luz. Haja... A gente não vai, não? Terceira de lá. Então, vejam que ali foi estabelecido a justiça. Né? Não sei se foi para alguém aqui que eu falei esses dias. Justiça é luz. É quando vem luz. E vem discernimento. E vem uma nova perspectiva sobre você e sobre as pessoas envolvidas
no caso. Luz, se derrama luz. E tudo que está em trevas começa a vir à tona para ser removido, para ser retirado, para exercer governo. Isso é uma coisa muito preciosa. Eu quero finalizar com isso. Você, como filha de Deus, como princesa do Senhor, você não ficará enganada, você não ficará enganada. Tudo que está oculto e escondido vem à tona mediante o poder do Senhor. Ele te leva nos lugares certos, na hora certa, para você ver, para você verificar, para você perceber, mas também para exercer autoridade e governo. Não ficará mentira sobre mentira. Eu declaro a luz da verdade, a luz da justiça, em nome de Jesus. Não ficará nada retido, não ficará nada limitado, não ficará bloqueado, porque agora você vai mudar as suas palavras, em nome de Jesus. Chega de declarar que está cansada, que está abatida, você tem o vigor, eu tenho força, eu tenho um ânimo em Cristo Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força, é essa a realidade que nós estabelecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que venham os tempos certos para a sua vida, que você se alinhe aos tempos de Deus, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, há tempo de abraçar e tempo de soltar, há tempo de falar e há tempo de se calar, há tempo, aqui eu já agora estou acrescentando, né? Há tempo de iniciar, mas há tempo de fechar o ciclo e sair. Confie no Senhor, o seu Deus, o meu Deus, a minha rocha. Nós estamos numa série lá na igreja que chama Ruptura, né? Quebrando ciclos antigos. Ontem a ministração foi, todas as sextas-feiras, a ministração foi poderosa, não só as palavras liberadas, mas a atmosfera. Dentro daquela atmosfera, eu ouvi as vozes que estavam contra mim, a minha família, em determinada circunstância, por causa de determinada circunstância. Então, ali mesmo, a reunião tendo acabado, o culto tendo acabado, a gente fala reunião, a gente não fala culto, porque culto não acaba, né? Eu sentei ali, eu fiquei intercedendo, eu fiquei ali um tempo intercedendo, até eu sentir a liberação, porque o Senhor me fez voltar àquele lugar ali. Eu percebi no meu espírito que palavras foram declaradas contra a minha família, contra a minha casa. Então, nessa atmosfera que eu declaro que luz vem sobre a sua mente, eu declaro que verdades começam a ser liberadas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus que as drogas são proibidas de entrar na sua casa, na sua geração, na sua família, e aquelas que entraram são removidas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre os jovens da nossa casa, os jovens da nossa família, os jovens ou crianças das nossas gerações, não farão das drogas o seu hábito, não farão das drogas o seu caminho. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação de espírito de vícios, em nome de Jesus, do alcoolismo, do cigarro, das drogas, da pornografia, da jogatina, em nome de Jesus. Sobre a minha casa, sobre a sua casa, não vale encantamento. Nós quebramos nessa manhã toda sorte de encantamento que foi liberado por palavras, às vezes macias, às vezes doces, mas eram palavras de encantamento. Nós quebramos em nome de Jesus todo encantamento ao redor da sua casa, na sua casa, todo encantamento no seu local de trabalho, toda frequência. Eu vejo frequências. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que frequências demoníacas são interrompidas agora, em nome de Jesus, que todo cântico liberado em determinados momentos, em determinadas horas, que trouxe uma atmosfera de estupor, de letargia, é quebrado em nome de Jesus, ao seu redor, próximo a você, na sua casa, toda frequência demoníaca, diabólica, sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos, quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e declaramos, Pai, as tuas promessas sobre os nossos filhos.
Os nossos filhos seriam como plantas viçosas no interior da nossa casa, como produtivos, como vigorosos, em nome de Jesus. Foram consagrados e dedicados ao Senhor, ouviram a tua voz, ouviram a tua palavra, eles não ouviram qualquer voz, nem qualquer palavra, eles não se entregaram a deuses estranhos quando se entregaram o seu coração a Jesus, a sua vida a Jesus, e essa entrega vale mais do que qualquer outra, porque o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer outra voz, e o sangue de Jesus fala de destino, fala de identidade. Em nome de Jesus, eu declaro resgatado todos os recursos financeiros que Mamon bloqueou, que Mamon sentou em cima de rendas financeiras e pegou um cetro e riu e deu gargalhadas. Eu quero declarar em nome de Jesus que o cetro de justiça está nas mãos do Senhor e que é removido esse peso opressor da nossa renda financeira, dos nossos recursos, dos nossos bens, em nome de Jesus. Eu declaro o poder da restituição, declarado ali em Joel 2, restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, e nós sabemos que anos consumidos pelo gafanhoto são anos em que não houve colheita. Eu declaro que esses anos que não houve colheita são restituídos agora e substituídos por uma colheita abundante. A pobreza não faz parte da sua vida, da minha vida, a miséria, a escassez não faz parte da nossa história, não fazem parte do nosso destino profético. Eu libero sobre a sua vida cura, perdão, restauração. As marcas do passado não mais serão como um coloide que fala quando aquela cicatriz fica inchada. É isso, coloide? Eu quero declarar em nome de Jesus que não tem nem mais essa marca, cicatrizes imperceptíveis pela bondade, pelo poder do nome de Jesus. Nome de Jesus. E por isso mesmo, Pai, nós nos arrependemos por toda palavra fora de tempo, fora de hora, toda palavra desnecessária, toda palavra de rebeldia, de rebelião, toda palavra de injustiça proferida pelos nossos lábios, toda palavra que nós falamos muito, toda palavra de reclamação, de descontentamento, toda palavra de cansaço, toda palavra de vou ficar ansiosa se isso acontecer, já sei que isso vai gerar ansiedade, nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus, toda palavra contra a tua palavra, toda palavra que não está baseada na tua palavra, na tua voz, nós queremos declarar, Senhor, ou melhor, pedir perdão e renunciar à força delas, pedimos perdão, palavras liberadas sobre os nossos filhos, por palavras liberadas contra as pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus, palavras de brincadeiras, né? Aquela ali não vai conseguir desse jeito nada. Em nome de Jesus, toda palavra que saiu de uma forma parecendo brincadeira, nós pedimos perdão ao Senhor, porque a tua palavra diz que por toda liberação de palavras fúteis, nós daremos conta, nós prestaremos conta, por isso nós pedimos perdão. Toda palavra fútil, por toda palavra desnecessária, por toda palavra de impossibilidade, de incapacidade, pedimos perdão por nós, pelas nossas gerações, pelos nossos antecedentes, em nome de Jesus, pedimos perdão e também nos levantamos contra toda palavra que foi dita contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome de Jesus. E estabelecemos agora um novo do Senhor, um novo tempo, uma nova história, uma nova visão, coisas novas, declarando o poder de Deus, declarando a justiça do Senhor, salvação, libertação, redenção, cura, em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova história, a mão do Senhor removendo as marcas antigas. Em nome de Jesus, toda cobertura espiritual antiga, eu declaro removida, toda cobertura espiritual que declarava palavras de religiosidade sobre a sua vida, removida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estabelecida a palavra de Deus que diz, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, colhereis o melhor dessa terra,
em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos do Salmo 37, eu declaro as bênçãos deliberadas pela obra de Jesus, do Salmo 23, do Salmo 91, 27, cada palavra liberada ali, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua história, repreendo toda ação da ansiedade, do medo, da preocupação, da importunação, da visitação noturna, toda perturbação noturna é removida em nome de Jesus, todo retrocesso na sua vida começa a se tornar em avanço agora, toda doença que estava marcando a sua casa, a sua história, trazendo perturbação, trazendo prejuízos, declaro removida agora em nome de Jesus. O prejuízo solta a sua casa, o prejuízo solta a sua vida agora, em nome de Jesus. E no lugar é estabelecido ganhos e possibilidades de aumento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que estava retendo o avanço, tudo que estava retendo é removido agora, e há um jorrar, um liberar do poder e da graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia.